chegamos à nossa sétima ministração, é o sétimo dia, né, de 21. Então, chegamos aí ao primeiro terço, né, da nossa campanha de jejum de Daniel, tá? Então, nós estamos fazendo, nesse tempo, praticando, né, o jejum. A maioria de vocês, alguns não estão fazendo jejum nesse momento, mas a maioria de nós está. Então, nós estamos praticando o jejum, estamos tendo tempos de jejum. Esse jejum ele pode ser feito consecutivo, aí, 21 dias, no caso que eu estou fazendo. O jejum pode ser de um dia, o jejum ele pode ir mudando a cada 3 dias, a cada dia, a cada semana, né? Você pode fazer jejum alguns dias, nesse tempo de 21 dias. Você pode fazer jejum de várias coisas, ou de uma coisa só, né, durante os 21 dias, de algumas coisas durante os 21 dias. Ou você pode, a cada dia, dizer, olha, hoje eu vou fazer jejum de café, amanhã eu vou fazer jejum de pães, e enfim, tá? A questão, gente, não é o que você subtrai, ou o tempo que você passa em jejum. A questão é aquele que você está buscando. E o teu desejo de estar na presença de Deus e de que Ele realize uma obra tremenda na tua vida. O que importa é o teu comprometimento com Deus, é a tua vida de oração. É você se dedicar a Deus, é você buscar a presença de Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Eu estou fazendo jejum de algumas coisas durante 21 dias e confesso que algumas coisas têm sido complicadas para mim, porque a gente tem vontade, a gente tem desejo, e chega uma parte, às vezes, do dia, uma hora do dia, você tem muita vontade de comer aquilo, mas eu decidi que eu vou colocar essas coisas de lado, porque eu quero buscar a Deus, porque a minha fome de Deus é maior do que a minha fome dessas coisas. O meu desejo de estar na presença de Deus é muito maior do que o desejo de comer, ou de me alimentar, ou de beber qualquer uma dessas coisas. Deus é, para mim, mais importante. E tem outra coisa, né? Eu posso suprir esses desejos, essas vontades que eu tenho agora. Amanhã eu vou estar com vontade de novo. Amanhã eu vou estar com desejo de novo. Mas quando eu estou suprindo a minha vida com a presença de Deus, quando eu estou alimentando a minha vida com Deus, eu coloco dentro de mim uma fonte para a vida eterna. Lembra quando aquela mulher que Jesus encontrou lá em João capítulo 4, a mulher samaritana, que todo dia ia no poço buscar água para alimentar a sua vida, para alimentar a sua família. Por mais que aquela água fosse importante, ela era para aquele dia, ela era para aquele momento. Depois a pessoa ia ter fome de novo. E aí Jesus oferece para aquela mulher uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. É a mesma coisa. Eu quero essa fonte dentro de mim. Eu quero esta porta aberta de Deus dentro da minha vida. Eu quero ser alimentado para a vida eterna. Então, que Deus esteja abençoando o teu coração também nesse tempo de jejum, e que você também, na tua experiência de jejum, esteja se aproximando cada vez mais de Deus. E observando que os desejos, os prazeres, as vontades desse mundo, eles são passageiros, né? Eles são constantes, nós temos que o tempo todo ficar buscando isso. Mas quando a gente enche a nossa vida de Deus, a gente se completa. E Deus se torna na nossa vida uma fonte a jorrar para a vida eterna. A gente está falando sobre essa coisa da vontade, do desejo. Hoje eu quero conversar com você mais intensamente sobre isso. Por isso que o tema que eu coloquei da nossa conversa dessa manhã é: quero, posso, devo. Essas 3 perguntas são muito importantes para você. Essas 3 perguntas são muito importantes. E da maneira que você lida com essas 3 questões é que será a qualidade positiva ou negativa da tua vida. Tá? Eu quero, eu posso,
Eu devo? Então essas perguntas são muito importantes e a gente vai trabalhar com elas nesta manhã, tá? Dentro desse tema, o que a gente quer nessa manhã? Dentro desse tema nós queremos ir do autocontrole, né? Que é o governo, você governar a si mesmo. Você sabe que Deus te deu essa capacidade, né? Deus deu a capacidade. Desde quando Deus criou Adão e Eva, Deus nos deu a capacidade de cuidar da nossa vida. Nós não somos seres completamente dependentes, intelectuais, de Deus ou de qualquer outro ser. Deus nos deu autonomia. Você sabe que é nisso que nós somos semelhantes a Deus. Nós temos autonomia. Deus nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de escolher, a capacidade de tomar posições. Deus nos deu a capacidade de mudar. Eu e você podemos mudar. Pode ser que você não esteja contente com a maneira que a tua vida está sendo conduzida. Você pode mudar. Sabe? Pare com essa ideia de achar que você não consegue mudar, de achar que você nunca vai mudar, de achar que as coisas nunca vão mudar na tua vida. Se tem algo que é possível na vida de uma pessoa, é mudar. Entendeu? A questão é se nós queremos. Ontem à noite eu conversava com os jovens da igreja e eu deixei isso muito claro para eles. Todo mundo aqui, eu falei para os jovens, todo mundo, todos vocês aqui podem ter uma vida diferente. Todos vocês aqui podem alcançar os sonhos que você tem. A questão é uma só. Você quer? Você quer? Porque do tamanho da tua fome será a tua vida. A vida de uma pessoa é do tamanho da fome que ela tem. É possível mudar. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos crescer. Todos nós podemos aprender. Isso é uma capacidade que Deus deu para você. É uma capacidade que Deus deu para a humanidade. Nós temos autonomia. Nós temos a capacidade de ir e de vir. De tomar posições na nossa vida. De fazer escolhas na nossa vida. Isso ninguém pode tirar de você. Podem tirar tudo de você. Mas não podem tirar de você a tua capacidade de tomar posições na tua vida. De fazer escolhas na tua vida. Certo? Agora a questão é que isso precisa ser bem gerido dentro de nós, tá? Então, o que é o autogoverno ou o autocontrole? É você controlar a tua memória e os teus pensamentos, porque eu não tenho domínio sobre o que chega, sobre o que aparece, mas eu tenho domínio sobre o que fica. Eu controlo o que fica. Eu controlo qual tipo de pensamento eu vou alimentar e qual tipo de pensamento eu preciso descartar da minha vida. Qual o tipo de pensamento que você precisa descartar da tua vida e que você está alimentando? E qual o tipo de pensamento que você precisa trazer à tua memória? Lembra lá de Lamentações, capítulo 3, verso 19, 20 e 21, quando Jeremias, o profeta, ele chega em Jerusalém e está completamente destruída e o cenário é o pior possível. O cenário é o pior possível. E ele olha para a cidade, ele começa a chorar diante do caos que está posto naquele lugar. E aí depois que ele lamenta, ele começa a orar. E na oração ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Essa capacidade você tem. Né? De repente a gente quer mudar o cenário, que a gente não consegue mudar, mas a gente não muda a nossa perspectiva, que é o que nós podemos mudar. Você pode mudar a tua perspectiva. Você pode mudar o teu jeito de olhar, o teu modo de olhar. Você pode mudar. E é a partir daí que você começa a construir o novo. Então, o autogoverno é quando você governa os teus pensamentos, a tua memória. Quando você governa também os teus sentimentos e as tuas emoções. Sentimentos e emoções. Sabe? Porque às vezes os sentimentos vêm. Às vezes você está diante de uma situação, vem um sentimento. Vem uma dor, vem uma emoção, vem um desejo. Né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, eles vêm na nossa vida. Quantas coisas a gente não deixa de fazer por causa de um sentimento? Quantas portas a gente não abre? Quantas oportunidades aparecem e a gente não aproveita por causa de um sentimento?
por causa de um ressentimento, por causa de uma emoção. Sabe, pessoas que não se controlam, não têm controle. Sabe, todo descontrole é um desequilíbrio. Tudo aquilo que é exagerado demais é um desequilíbrio, até coisa boa. Sabe, todo sentimento exagerado é um desequilíbrio, mostra um desequilíbrio. Às vezes um sentimento por alguém, às vezes um sentimento por alguma situação, por alguma circunstância, em algum momento da sua vida. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Precisamos lidar com a nossa vida e colocar as coisas exatamente aonde elas estão. Equilíbrio para a nossa vida. Deus te deu autonomia. Não são as emoções que te governam. É você que precisa governar as emoções. Não são os sentimentos que devem governar a tua vida. É você que tem que governar os teus sentimentos. É você que tem que governar as tuas emoções. É você que tem que governar os teus pensamentos. É você que tem que governar a tua memória e não ser governado por essas coisas. Por mais que isto venha, mas não me governa. Eu decido sobre isso. Você está entendendo, gente? Não deixe que os teus sentimentos e as tuas emoções decidam pela tua vida, porque eles tomam decisões erradas, muitas vezes. Não deixe que os teus pensamentos e as tuas memórias tomem as decisões. Tome você as decisões sobre a tua vida. Também autogoverno dos desejos e das vontades, porque a gente tem vontade de muita coisa. E fala a verdade aí. Você tem vontade de um monte de coisa que não é para ser. Você tem que se livrar disso. Porque se você alimentar, ficar alimentando, ficar brincando com essa vontade, que nem Adão e Eva ficaram brincando com aquele fruto na mão, se você ficar brincando com os teus desejos e com as tuas vontades, chega uma hora que você cai. Lembra de Sansão? Sansão ficou brincando com os desejos, com as vontades dele. Ele ficou brincando. Ele ficou brincando com os sentimentos, ficou brincando com as emoções. Ele ficou brincando com a memória, ficou brincando com os pensamentos. E deu no que deu. Acabou se tornando um medíocre. Foi de príncipe para palhaço. Por quê? Porque não soube gerir a sua própria vida. Deus te deu autonomia para você gerir. Só que o nosso propósito aqui é o seguinte: nós queremos ir do autocontrole para o controle do alto. Ou seja, eu quero pegar o controle da minha vida e entregá-lo a Deus. Porque eu sei que por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, eu não sou o suficiente. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo. Aí você começa a entender muitas coisas. Sabe por que Deus enviou o Espírito Santo? Porque é preciso. Sabe por que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você? Que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você sabe que o Espírito Santo de Deus habita nos filhos de Deus. Ele mora dentro dos filhos de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E sabe por que o Espírito Santo está morando dentro de você? Sabe por que o Espírito Santo de Deus está habitando aí dentro de você? Por uma razão muito importante. Ele está morando aí dentro de você para te ajudar, para te conduzir, para te guiar, para que você se torne a melhor versão de você que poderia acontecer. Então, nós assumimos o comando da nossa vida e entregamos ao Senhor. Nós pegamos as rédeas da nossa vida, e jejum é isso, é você pegar as rédeas da tua vida e consagrar a Deus. É você pegar as rédeas da tua vida e dizer para a tua vontade, dizer para o teu pensamento, dizer para os teus sentimentos e dizer para eles: olha, não é vocês que comandam a minha vida. Sou eu que tomo as decisões pela minha vida. E eu pego a minha vida e coloco nas mãos do Espírito Santo, porque eu quero que Deus esteja me conduzindo. Olha o texto bíblico da palavra do Senhor desta manhã, Jonas, capítulo 3, verso 5, quando o pessoal lá de Nínive, aliás, a contragosto de Jonas, né, porque Jonas não queria que o povo se convertesse, mas o povo se converteu. Jonas não queria pregar, mas ele teve que pregar. E quando ele prega, ele só fala 5 palavras. Ele não estava com vontade de pregar, e ele só fala 5 palavras. Mas a ação do Espírito é tão poderosa que os ninivitas, o pessoal de Nínive, mais de 200.000 pessoas, eles se rendem, eles caem de joelhos aos pés de Deus, aos pés do Senhor.
pedindo perdão pelos pecados, se arrependendo e decidindo mudar a vida. Diz lá no versículo 5, capítulo 3 de Jonas: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Ou seja, foi uma conversão verdadeira. Eles se voltaram para Deus, conheceram a palavra de Deus e se voltaram para Deus. E aí eles decidiram se abster de tudo que eles desejavam, se abster de todas as emoções, sentimentos, se abster de todos os pensamentos e voltar o coração dele única e exclusivamente para Deus. Eles voltaram o coração deles para Deus. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles estavam assumindo o controle da vida deles, porque até então a vida deles estava entregue aos desejos, às vontades, aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos. Sabe quando você vivia assim? Entregue àquilo que você tinha vontade, entregue àquilo que você pensava, entregue aos pensamentos que estavam no teu coração, entregue mesmo à carne. E de repente você tem uma experiência com Deus e você diz: agora eu vou pegar minha vida, eu vou colocar estas coisas no seu devido lugar e eu vou entregar minha vida para Deus. Às vezes, a nossa vida ficou tão desgovernada durante tanto tempo que a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que o Espírito Santo está habitando em você. Porque Deus irá te ajudar para que você consiga fazer esse trabalho, fazer essa obra de restauração da tua vida e do governo da tua vida. Você não é uma marionete nas mãos dos teus pensamentos, você não é uma marionete nas mãos dos teus sentimentos e das tuas emoções, você não é uma marionete nas mãos das tuas vontades e dos teus desejos. Você tem gerência sobre isso. Você pode dizer isso sim, isto não. Você pode tomar a direção da tua vida. E eu indico para você, tome a direção da tua vida e entregue a tua vida para aquele que muda a tua história e muda você para sempre. Olha esses dois textos aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, diz, o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, eu sou livre, eu estou livre. Deus me fez livre. O pecado tirou a minha liberdade. Em Cristo, eu fui feito livre novamente. Eu estou livre. Você está livre. Nós somos livres. Podemos fazer o que nós quisermos. Mas nem tudo convém. Tem coisas que não são boas. Tem coisas que nós não devemos fazer. Ele diz lá: tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Eu não deixarei que nada me domine. Nada irá me dominar. Meus pensamentos são livres, minha mente, meus sentimentos são livres, minhas vontades, meus desejos são livres, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma dessas coisas. Tudo é lícito, tudo é possível para mim, mas nem tudo convém. E eu não vou me deixar escravizar por nada dessas coisas que escravizam. Olha agora aqui, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ainda no verso 23. O apóstolo Paulo continua: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Sabe aquele momento que a gente cresce na vida, aquele momento que a gente amadurece, e que a gente começa a escolher melhor, a escolher melhor. Até então, a gente fazia tudo que dava vontade, a gente fazia tudo que a gente pensava, a gente fazia tudo que a gente sentia. Mas chega um momento em que a gente amadurece e a gente diz assim: opa, peraí, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que edifica. Eu vou fazer aquilo que me faz crescer. A partir de hoje eu vou andar ao lado de pessoas que me fazem crescer. Pessoas que me colocam para cima. Pessoas que extraem o melhor de mim e não o pior. Pessoas que me fazem amadurecer, pessoas que me fazem crescer, pessoas que me dão de fato uma oportunidade para viver. E não roubam as oportunidades de viver que eu tenho. Chega um momento na vida da gente que a gente amadurece. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Nem tudo edifica. Paulo está dizendo: olha, eu cheguei numa parte da minha vida em que eu não quero mais perder tempo. Ainda que seja possível,
ainda que eu possa fazer isso, ainda que eu tenha o direito ou que eu consiga fazer isso ou aquilo, não convém. E sabe por que não convém? Porque não me traz crescimento, porque não acrescenta nada na minha vida, porque não me melhora, porque não transforma a minha vida em algo melhor do que era ontem. E eu quero viver aquilo que me transforma, aquilo que me melhora, aquilo que me transforma para melhor, para um ser melhor. Essa é a palavra de Paulo aqui, tá? Então, eu quero lembrar com você, o tema da nossa ministração dessa manhã são 3 palavras, né? Quero, são 3 perguntas, né? Quero, posso, devo. Se você responder bem essas 3 perguntas na tua vida, você vai viver uma vida extraordinária. Se você responder bem a estas 3 perguntas, que tem a ver com a gerência da tua vida, com o domínio, com o autogoverno, se você conseguir lidar bem com essas 3 questões da tua vida, essas 3 grandes questões, você vai estar acima da média. Você vai estar acima do padrão. Você vai estar no ponto mais alto, tá? Porque a ideia que Deus tem para você é você estar acima do padrão. Porque o padrão é a média, né? O padrão é a média, é o padrão. É para a gente estar acima do padrão. Não é para você estar dentro do padrão, é para você estar acima do padrão. E sabe como que você chega lá? A partir do dia que você consegue lidar bem com essas 3 questões da tua vida, tá? Então vamos lá, olhando para essas 3 questões. A gente vive bem quando a gente entende que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que eu quero, eu posso. O dia que você entender bem isso, você dá um passo muito grande para a prosperidade. Você dá um passo muito grande para ter paz na tua vida. Você dá um passo muito grande para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você dá um passo muito grande para viver uma vida de satisfação. O dia que você entender que nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. Sabe aquela criança birrenta, que não tem entendimento, não sabe às vezes que os pais não têm condição? Ou mesmo que os pais tenham condição, mas os pais não dão para aquela criança porque não é hora, porque não pode, porque é perigoso. E aquela criança fica fazendo birra, fica fazendo birra. Sabe, gente, criança que faz pai e mãe passar vergonha. Sabe, tem criança que faz pai e mãe passar vergonha. Porque não tem limites. E ela não tem limite, sabe por quê? Porque ela acha que ela pode tudo aquilo que ela quer. E a pessoa que acha que pode tudo que quer, é uma pessoa que vai viver uma vida muito pequena. E que nunca vai sair, se chegar no nível da mediocridade. Nunca vai sair dali. Sabe, gente que acha que pode, eu posso fazer porque eu quero. Por que você está fazendo? Porque eu quero. Já viu aquela pessoa que você pergunta? Escuta, por que você está fazendo? Porque eu quero. Porque eu quero. A pessoa que não tem autogoverno de entender que tem coisas que ainda que eu queira, que ainda que ninguém esteja olhando, mas eu não posso. Eu não posso. Sabe? Não é uma pessoa descomprometida. Porque tem gente hoje que é descomprometido com a vida. É descomprometido com o seu propósito. Quer uma família feliz, mas está o tempo todo quebrando os princípios da família. Quer ter uma vida próspera, mas está o tempo todo quebrando, sabe, os princípios da prosperidade. Por quê? Porque não consegue controlar os seus impulsos, não consegue controlar os seus desejos, as suas vontades. Quer conhecer uma pessoa que vai para frente? Quer conhecer uma pessoa que vai prosperar? Quer conhecer uma pessoa que você vai admirá-la um dia na vida? É uma pessoa que conseguiu controlar os seus impulsos. É uma pessoa que tem plena consciência e vive dessa forma. Com esta plena consciência, eu não posso tudo aquilo que eu quero. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Tem coisas que eu desejo,
mas eu não posso. Tem coisas que eu penso, mas eu não posso. Eu não posso. Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, ferraram a vida deles e a vida de toda a família. Sabe por quê? Porque eles deixaram de vigiar. E em algum momento, eles acharam que eles podiam tudo aquilo que eles queriam. Havia uma palavra de ordem. Havia uma regra. Aliás, todo lugar que tem ordem tem regra. A vida tem regras. A natureza tem regras. As leis estão aí. E se você quer viver bem, se você quer viver uma vida próspera e abençoada, cumpre. Cumpra. Porque senão você bagunça a tua vida. Se todo mundo quebra as regras, o mundo vira um caos. Aí tem que uns quebrando regras, outros têm que ficar consertando a vida inteira. Sabe? Dentro da família tem uns que ficam o tempo todo quebrando regras, os outros tendo que consertar a vida inteira. Sabe? Será que a pessoa se acha que ela é melhor do que todo mundo? Ainda que eu queira um monte de coisa, tem um monte de coisa que não dá para fazer, que não é para fazer. Ainda que eu deseje muita coisa, tem muita coisa que não dá para fazer. Não dá para fazer e ponto. A pessoa que vive bem é a pessoa que compreendeu isso. Nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. Nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. O grande problema de Davi, ter mexido com a mulher, que era um dos chefes da sua guarda, em algum momento do dia, ele começou a olhar para aquela mulher, começou a desejar aquela mulher, começou a pensar num relacionamento com aquela mulher, e foi se perdendo. Chegou um determinado momento que ele achou que ele podia, por ele ser o rei, ele podia mandar o cara na frente da batalha para o cara morrer. Ele podia. Só que ele acabou complicando a vida dele inteira. Desgraçou a família dele. Por quê? Porque nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. E se você quer viver bem, entenda isso de uma vez por todas na tua vida. Tenha consciência. E uma pessoa que se autogoverna é uma pessoa que tem consciência. E ela vive e ela pratica isso. Nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. Segundo, nem tudo aquilo que eu posso, eu devo. Depois eu vou colocar o número das lições, tá, gente? Eu esqueci de colocar o número. Nós estamos seguindo as lições, né, a cada dia, e são essas 3 lições, tá? Primeira, nem tudo que eu quero, eu posso, tá? Depois eu vou colocar o número ali, eu acabei não colocando, tá? Eu vou pedir até para o Deverson, se ele está aqui com a gente, para ele colocar qual que é o número da lição aí, das lições de hoje aí para você acompanhar, tá? Mas depois eu coloco certinho, tá? Então a primeira é essa, nem tudo aquilo que eu quero eu posso. A segunda é essa aqui, ó. Nem tudo aquilo que eu posso eu devo. Tem um monte de coisa que você pode fazer agora, ninguém está olhando, mas não deve fazer. Não deve fazer. Tem um monte de coisa que me são possíveis, mas eu não devo fazer. Sabe quando chega um cartão de crédito e aí você está com vontade de muita coisa e aí de repente chega um cartão de crédito para você, aí você abre o envelope, está lá R$ 5.000. Estamos enviando para você porque você tem esse crédito no banco. Estamos dando isso aqui para vocês. Não estão dando. Não estão dando. Aquilo ali vai sair caro. Aí você pega e corre para o shopping. Aí você gasta lá R$ 1.300. Aí, gente, você já não tem mais um crédito de 5.000. Você tem uma dívida de R$ 1.300 que vai aumentando. E se você não tem controle, esse cartão até o final do mês você já gastou os 5.000. E aí esses 5.000 se transforma em 20.000, em 30.000, se transforma num nome complicado, num nome sujo. Tudo por quê? Porque tem coisa que eu posso fazer agora, mas eu não devo fazer. E eu não devo fazer porque vai me complicar. Eu não devo fazer porque vai estragar minha vida. Eu não devo fazer porque vai me prejudicar. É como um homem casado, bem casado, está lá com a sua família, e ele vai para o seu trabalho, e quando ele chega no trabalho, tem alguma pessoa lá que se engraça com ele, e começa a perturbá-lo, e começa a querer assediá-lo. Se ele tem plena consciência de que nem tudo aquilo que ele pode, porque ninguém está vendo, então, opa, peraí. Mas eu até podia. Ah, mas você não pode? Eu até poderia. Mas eu não devo. Não devo.
E aqui eu lembro de José do Egito. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A vida de José estava no caos, porque ele tinha sonhos, Deus tinha planos para ele. E aí os irmãos dele armaram contra ele. Os irmãos dele tentaram prejudicá-lo, porque ficaram com inveja dele. Queriam matar, decidiram não matar, jogaram ele dentro de um buraco. Aí, quando estava voltando embora, encontraram uma guarda egípcia. Aí decidiram vender como escravo para ganhar dinheiro com o irmão. Foram lá tirar o irmão do buraco, venderam como escravo. José chegou lá no Egito, foi vendido como escravo. Potifar, que era um chefe da guarda, comprou José. E José foi trabalhar na casa dele. Quando José estava trabalhando lá, a mulher de José se engraçou com ele. Tentou de todo jeito. Porque Potifar saía para fazer os seus projetos, o seu trabalho, e ele ficava muito tempo fora de casa. E enquanto ele estava fora de casa, aquela mulher ficava assediando José. A patroa, uma mulher nova, muito provavelmente bonita, e ela ficava assediando José. Até um dia que ela coloca José contra a parede. Ela diz, olha, ninguém está perto, ninguém está aqui, ninguém está vendo, agora a gente pode. E José disse para ela, eu não posso. Ela disse, como que você não pode? Você é frouxo? Você não é homem? Eu não posso. Mas você não é homem? Vamos! E ele diz, eu não posso. Por que você não pode? Ninguém está vendo. Eu não posso, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso porque eu tenho um compromisso com o teu marido. E eu sou fiel. E eu não posso porque eu tenho um compromisso comigo, com os meus princípios. Ainda que aparentemente eu possa, eu não posso. Porque tem coisas que não se deve fazer. Tem coisas que é que nem aquelas balas, aqueles chicletes. Acho que era uma bala que a gente comprava antigamente, que ela era docinha na hora que você colocava na boca, mas depois que você chupava aquela bala por alguns segundos, aquilo amargava até a alma. Sabe esses presentes do inferno que vem embalado, um pacote maravilhoso, mas que quando você abre, quando você se alimenta daquilo, se transforma num inferno na tua vida. Quantos aqui não teriam histórias para contar sobre isso? Quantos de nós não teriam histórias para contar sobre isso? Devemos tomar cuidado com a nossa vida assim. Devemos ter zelo com a nossa vida assim. Nem tudo aquilo que você pode, você deve fazer. Nem tudo aquilo que está à tua disposição, você deve fazer. Eu não devo fazer o que... tem gente... primeiro aqui que nós vimos, né? Nem tudo que eu quero, eu posso. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Segundo, nem tudo que eu posso, eu devo fazer. E às vezes até é algo bom, mas não é hora. Quantas vezes a gente colocou os pés pelas mãos? A gente antecipou uma coisa, o fruto colhido no tempo errado. Não tem sabor, está verde. Eu lembro de vezes de pegar um fruto, não era a época, não estava no tempo, mas eu, na minha imaturidade, ia lá, arrancava o fruto do pé e mordia. Aí aquilo não estava bom, o que você faz? Você joga fora, você perde, às vezes, uma grande oportunidade. Por quê? Porque você não teve maturidade de esperar o tempo certo. Porque ainda que eu possa pegar agora, mas ainda não está pronto, ainda não está no tempo certo, eu não devo fazer isso agora ainda. Você está entendendo, gente? Nem tudo aquilo que eu posso, eu devo. Então pensa muito bem, reflita sobre isso. E por último, nem tudo aquilo que eu devo, eu quero. Tem um monte de coisas que eu tenho que fazer, que são essenciais e que eu não quero fazer. Não é assim? A gente quer fazer coisa que não é para fazer. Mas tem um monte de coisa que é para fazer que a gente não quer fazer. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O grande apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Lá em Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Paulo está falando de uma briga que tem dentro do coração dele. Ainda que ele queira servir a Deus o tempo todo, havia uma briga, uma batalha dentro dele. E ele diz assim, muitas coisas que eu devo fazer, eu não faço. E tem coisas que eu devo fazer, ainda que eu não queira. Tem coisas que você tem que fazer, ainda que você não queira fazer, você tem que fazer. Na vida, gente, a gente não faz só o que a gente quer.
A gente faz o que tem que ser feito. Tudo, por exemplo, casamento é maravilhoso. Casamento é maravilhoso. Você está lá solteiro, encontra uma pessoa, se apaixona por ela. Aí você quer casar, sonha, planeja, arruma as coisas, casa. É maravilhoso tudo. Só que você tem que entender uma coisa. Na vida de casado, existem algumas coisas que lhe são impostas. A partir do momento que você assinou e que você decidiu estar casado, você tem que entender que existem obrigações. Você não é uma pessoa solteira. Tem gente que está casado, mas quer viver como solteiro. Tem gente que está meio casado, não está nem para lá nem para cá. Aí depois pergunta, por que, que a minha vida é tão assim, tão bagunçada? Por que, que a minha vida é tão inconstante? É porque eu não tomo as decisões certas, é porque eu não tomo consciência. Autogoverno é não fazer tudo o que eu quero. É não fazer tudo o que eu posso. E é fazer tudo aquilo que eu devo fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer, gente, num trabalho, tem coisas que eu gosto e que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu não posso ficar procrastinando, eu não posso ficar colocando dentro da gaveta e dizer um dia eu faço. Sabe essa coisa de que Deus está falando com você há tanto tempo para você mudar a tua vida? E você está dizendo, um dia eu mudo, amanhã eu mudo. Quem sabe um vício. Alguns aqui talvez tenham algum vício, todos nós temos vícios, né? Aqui ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Todos nós temos vício. Um ou outro, todos nós temos. Sabe os vícios que Deus está falando para você? Isso está te prejudicando. Isso vai acabar com a tua vida. Isso vai prejudicar você. Sabe aqueles pecados de estimação que a gente fica alimentando, que a gente não para, diz amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro. Sabe, tem coisa, gente, quando a gente amadurece, quando você decide tomar uma posição na sua vida, e o jejum, ele nos ajuda para isso. O que é o jejum? É o exercício do autocontrole. Para que você esteja entregando a tua vida por controle do alto. Jejum é o exercício do autocontrole. É você dizer, no meu caso aqui, eu estou com vontade de comer pão, mas eu não vou comer. Mas esse pão está gostoso, mas eu não vou comer. Mas é só agora, mas eu não vou comer. Eu não vou comer. Porque tem coisas que eu devo fazer. E ainda que eu não queira, precisam ser feitas. Quem sabe não é este a grande porta para mudar a tua vida de uma vez por todas? Você começar a fazer as coisas que você tem que fazer. Você começar a tomar posições na tua vida, tirar da gaveta essas coisas que você tem que fazer e falar, eu preciso fazer essas coisas certas aqui. Gerir a nossa própria vida. Amadurecer. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, coloquei uma frase aqui de João Crisóstomo, um pensador da igreja. O jejum é o apoio da nossa alma. Nos dá asas para ascender no alto e para desfrutar a contemplação mais alta. O que ele está dizendo é que o jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele nos torna mais sensíveis à presença de Deus. Deus como um pai indulgente, um pai que nos abençoa, um pai que nos dá uma oportunidade, uma nova oportunidade, ele nos oferece uma cura por meio do jejum. Ou seja, cada tempo de jejum é um tempo de cura. Por quê? Porque você está submetendo a tua vontade à vontade de Deus. Porque você está exercitando o autogoverno e entregando esse governo nas mãos do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Quero terminar dizendo isso para você. Pisar no freio é andar para frente. Mas como pisar no freio e andar para frente? Pisar no freio é também andar para frente. Tem muita gente que andou muito tempo atrás porque não pisou no freio. Mas a minha vontade é acelerar. Mas pisar no freio também é importante. É importante você dizer não para algumas coisas, para que você possa dizer sim para muitas coisas. Autogoverno, autogestão, o governo de si mesmo. Nós recebemos isso como presente de Deus. A capacidade de autonomia. Nós tomamos as decisões pela nossa vida. Você toma as decisões pela tua vida. Eu termino dizendo para vocês,
Por mais que a gente não goste de ouvir isso, sabe onde que você está morando hoje? Você está morando na casa que você construiu. Você não gosta? Você não gosta? Construa outra. Mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Todos nós estamos morando na vida que nós construímos. Se não estamos gostando dessa vida que estamos morando, vivendo, comecemos a tomar atitudes diferentes. Porque as mesmas atitudes levarão você sempre para o mesmo lugar. As atitudes diferentes te levarão a lugares novos. E se vai tomar uma atitude diferente, não tome uma atitude menor, que te leve para baixo. Tome uma atitude que te faça ascender, que te faça crescer, que te faça prosperar. Todos nós estamos com a nossa vida nas nossas mãos. Amanhã podemos ter uma vida muito melhor do que hoje. Mas tudo isso nós precisamos exercitar. E o jejum é um exercício de governo da nossa vida. Por isso que eu convido você para jejuar. Jejum é um exercício de governo. De você dizer para a tua mente, de você dizer para o teu sentimento, para as tuas emoções, de você dizer para as tuas vontades e para os teus desejos, eu decido. Ainda que vocês tenham muitos argumentos, ainda que vocês sejam muito fortes, mas sou eu que decido. Eu não vou viver de acordo com os pensamentos que vêm, de acordo com os sentimentos que surgem, que florescem, de acordo com os desejos que nascem dentro de mim. Eu vou viver de acordo com o propósito maior que Deus tem para a minha vida. A partir do momento que você tomou essa posição, o jejum se tornou algo extraordinário, que vai mudar a tua vida e a tua história. Se tem algo que eu e você aprendemos com o jejum, é a capacidade de governar a nossa própria vida. De dizer não e de dizer sim. Independente da vontade, independente do sentimento, independente do pensamento. Coloca a tua vida diante do Senhor e creia. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Jejum é isso. Do autocontrole para o controle do alto. Que Deus te abençoe e que você viva essa vida plena que Deus tem para você. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Consagramos este momento e a nossa vida no teu altar. Pedimos a tua graça agora. Abençoe cada um que está aqui. Derrame do teu espírito e do teu poder. Ajuda-nos, Senhor Deus, no autogoverno da nossa vida. O Senhor nos deu, Senhor Deus, a capacidade de tomarmos decisões. Deus, nós confessamos que muitas vezes não temos tomado as melhores decisões. Mas nós pedimos que o Senhor nos oriente através do teu Espírito Santo. Porque queremos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Ajuda-nos a amadurecer, a crescer e a nos tornarmos homens segundo o teu coração. Deus, a se tornarem mulheres segundo o teu coração. Abençoe, Deus, cada um que está aqui. Derrama do teu Espírito, do teu poder nesta manhã. Instrui-nos, Pai, porque nós queremos viver toda a tua graça em nome de Jesus. Dá uma semana de vitória, a melhor semana desse ano para todo mundo que está aqui até aqui, a melhor semana desse ano até aqui para todo mundo. Dá, Senhor Deus, um dia vitorioso. Conduz, Senhor Deus, dá um dia gostoso, Pai, em família, para aqueles que vão estar em família, um domingo maravilhoso de descanso na tua presença. Abençoe a nossa comunhão com o Senhor. Nos dá uma semana de vitória no nosso trabalho e em tudo que nós formos fazer. Abençoe aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, aqueles que precisam de uma bênção do Senhor nesse dia. As famílias que precisam de uma bênção do Senhor. Abençoe a todos que pediram oração aqui. Coloco todos diante do teu altar. Colocamos todas as orações que foram apresentadas aqui na tua presença. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.